A história de Araquiné, a primeira tecelã. A história de Araquiné é um mito fascinante que, embora menos conhecido do que as lendas de Hércules ou de Aquiles, tem uma profunda lição sobre orgulho e humildade. Araquiné era uma jovem mortal da Lídia, famosa por sua habilidade incomparável na arte de tecer. Sua habilidade era tão notável que ela começou a atrair a atenção dos deuses. Orgulhosa de seu talento, Araquiné desafiou a deusa Atena, a deusa da sabedoria e das artes, para uma competição de tecelagem. Atena, disfarçada de uma velha, aconselhou Araquiné a não ser tão arrogante, mas a jovem, convencida de sua superioridade, ignorou o conselho. Quando a competição começou, Atena teceu uma tapeçaria glorificando os deuses, enquanto Araquiné criou uma obra que ridicularizava os erros e defeitos dos deuses. Impressionada com a habilidade de Araquiné, mas furiosa com sua insolência, Atena rasgou a tapeçaria da mortal e transformou-a em uma aranha, condenando-a a tecer para sempre. Essa história não só explica a origem das aranhas, mas também serve como uma advertência sobre os perigos do orgulho excessivo. Outra história menos conhecida, mas igualmente comovente, é a lenda de Alcione e Ceis, um casal devotado e feliz. Ceis, filho de Eósforo, o deus da estrela da manhã, era casado com Alcione, filha de Éolo, o deus dos ventos. Eles viviam em uma felicidade perfeita, mas seu destino tomou um rumo trágico. Ceis decidiu fazer uma viagem para consultar um oráculo, mas Alcione, preocupada com as tempestades no mar, implorou para que ele não fosse. Ceis, no entanto, embarcou em sua jornada e foi tragicamente apanhado por uma tempestade que afundou seu navio. Alcione, não sabendo do destino de seu marido, orou todos os dias aos deuses para sua segurança. Em um ato de compaixão, os deuses enviaram a ela um sonho revelando a morte de Ceis. Desolada pela perda, Alcione lançou-se ao mar para se juntar a ele. Os deuses, comovidos pela devoção do casal, transformaram ambos em pássaros conhecidos como martins pescadores. Além disso, eles decretaram que, durante o inverno, o mar permaneceria calmo por 7 dias, conhecidos como os Dias de Alcione, para que os pássaros pudessem fazer seus ninhos. Essa lenda não apenas explica o comportamento dos martins pescadores, mas também é um símbolo de amor eterno. Erisíciton, filho de Tríopas, era um rei que desafiou a natureza e os deuses de uma maneira devastadora. Ele ordenou que uma floresta sagrada dedicada à deusa Deméter, a deusa da colheita e da fertilidade, fosse cortada para construir um salão de banquetes. Quando uma das árvores sagradas foi derrubada, a ninfa que vivia dentro dela amaldiçoou Erisíciton, e Deméter, em resposta, condenou-a a uma fome insaciável. Não importa o quanto Erisíciton comesse, ele nunca ficava satisfeito. Ele devorou toda a comida em seu reino, vendeu todos os seus bens e até mesmo sua própria filha, Mestra, para comprar mais comida. Mas nada aliviava sua fome. Desesperado e consumido por sua própria ganância, Erisíciton finalmente começou a devorar seu próprio corpo, morrendo em agonia. Este mito serve como uma advertência poderosa sobre as consequências da ganância e do desrespeito à natureza e aos deuses. Erisíciton é o símbolo da autodestruição que pode resultar da avareza desenfreada. A história de Ícaro e seu pai, Dédalo, é mais conhecida do que as anteriores, mas muitas vezes os detalhes profundos são esquecidos. Dédalo era um brilhante inventor e arquiteto que construiu o famoso labirinto para o rei Minos de Creta. No entanto, após ajudar Teseu a escapar do labirinto, Dédalo e seu filho Ícaro foram presos pelo rei. Para escapar, Dédalo construiu asas de penas e cera para si e para Ícaro. Antes de partir,
Ele advertiu Ícaro para não voar muito alto, pois o calor do sol derreteria a cera, nem muito baixo, pois a umidade do mar encharcaria as penas. No entanto, Ícaro, deslumbrado pela sensação de voar, ignorou as advertências de seu pai e subiu cada vez mais alto, até que o calor do sol derreteu a cera de suas asas. Ícaro caiu no mar e morreu. Essa história é frequentemente vista como uma lição sobre os perigos da desobediência e da hibris, excesso de orgulho. Mas também é uma reflexão sobre o desejo humano de superar os limites e as consequências trágicas que isso pode acarretar. O homem que desafiou a morte. A história de Ícaro e seu pai, Dédalo, é mais conhecida do que as anteriores, mas muitas vezes os detalhes profundos são esquecidos. Dédalo era um brilhante inventor e arquiteto que construiu o famoso labirinto para o rei Minos de Creta. No entanto, após ajudar Teseu a escapar do labirinto, Dédalo e seu filho Ícaro foram presos pelo rei. Para escapar, Dédalo construiu asas de penas e cera para si e para Ícaro. Antes de partir, ele advertiu Ícaro para não voar muito alto, pois o calor do sol derreteria a cera, nem muito baixo, pois a umidade do mar encharcaria as penas. No entanto, Ícaro, deslumbrado pela sensação de voar, ignorou as advertências de seu pai e subiu cada vez mais alto, até que o calor do sol derreteu a cera de suas asas. Ícaro caiu no mar e morreu. Essa história é frequentemente vista como uma lição sobre os perigos da desobediência e da hibris, excesso de orgulho. Mas também é uma reflexão sobre o desejo humano de superar os limites e as consequências trágicas que isso pode acarretar.